dia, queridos alunos. Iremos dar continuidade às nossas aulas de geografia e hoje nós iremos falar sobre os lugares e as paisagens, né? Então eu coloquei diferentes lugares aí para vocês observarem, coloquei a cidade, observando também a zona, não só a zona urbana, também como a zona rural, né? Crianças aí pescando, o agricultor no plantio. Então aí nós observamos que os lugares e as paisagens, elas são diferentes. Quando se fala os lugares no dia a dia, né? Nós sabemos que no nosso cotidiano nós frequentamos diversos lugares, né? Como a escola, em parques, as ruas e os bairros, né? Isso aí são alguns exemplos de lugares que nós podemos frequentar, né, no nosso dia a dia. E cada um deles tem uma característica e eles têm a sua função. Os lugares que frequentamos ou que percorremos em nosso dia a dia, eles são considerados lugares da nossa vivência. Eles têm determinada finalidade de acordo com o uso e a ocupação. Então, os lugares que fazem parte do nosso dia a dia, eles são de suma importância para a nossa vivência, né? Por exemplo, a escola, né? O bairro que você mora, né? Se você vai para um lazer, vamos supor, para um parque, você está frequentando diferentes lugares e cada um dessas localidades, eles têm o quê? Característica diferente, né? Diferentes lugares no mundo. No mundo, as pessoas elas se relacionam com a natureza e modificam os lugares, influenciados por sua cultura, sua religião e seus gostos pessoais. Portanto, os lugares, eles podem se diferenciar uns dos outros, né? Pelas suas características, como nós falamos anteriormente, de acordo com a natureza, como a presença de florestas, desertos, cachoeira e pelo modo como as pessoas os transformam de acordo com as suas vivências. Então, esses diferentes lugares, nós não podemos dizer assim, que um país ele vai ser totalmente igual ao outro, claro que não. Então, eles vão ter características diferentes, até porque nós observamos que na geografia tem os tipos de paisagens, o tipo de clima, né, o relevo, tudo isso também contribui para a formação desses diferentes lugares do mundo, o qual nós estamos falando nessa manhã. E aí as nossas vivências, né, cada local, eles são correspondentes, as pessoas e esses lugares, eles estão se transformando de acordo com as suas vivências. E aí a gente pode diferenciar a zona urbana da zona rural, né? Que são locais diferentes, né? Nós sabemos que a vida na cidade grande, que é a zona urbana, nós sabemos que o movimento de pessoas, né, de veículos, em maior quantidade. Já na zona rural nós sabemos que nós temos a vida, né, tranquila, onde poucas pessoas moram próximas umas das outras, né, e o movimento ele se torna, né, bem pacato, né, uma vida pacata, uma vida de pessoas, né, simples e que não estão nessa correria, né, como a zona urbana. A relação entre os lugares. Então, nós observamos aí duas imagens que eu estou trazendo hoje para vocês, queridos alunos, de uma plantação, né, do trigo e a questão desse produto, dessa colheita, ela ir para a transformação, ela vai passar por o processo, né, da industrialização. Então, nós sabemos que o nosso país, em termos falando Brasil, nós sabemos que a questão de plantio aqui no nosso país, graças a Deus, né, é bem elevado, né? Então, o nosso país, ele tanto produz para si, como ele exporta para outros países. E aí eu trouxe aí uma plantação de trigo e mostrando, né, essa transformação aí entre essas relações de um lugar para o outro. Lugar e paisagem. Temos aqui
dois pontos bem interessantes sobre lugar e paisagem. Todos os elementos visíveis em um momento e lugar, eles formam as paisagens, né? E aí nós observamos que a geografia, e nós estudamos também no nosso capítulo passado, falando sobre os diferentes tipos de clima, os diferentes tipos de vegetação, né? Então, todos esses elementos, eles estão visíveis, né, em algum local, independentemente do relevo ou da localidade ali onde ele se encontra, eles vão ter uma paisagem diferenciada. E quando existem apenas elementos naturais em uma paisagem, ou seja, elementos que surgiram da dinâmica e da inter-relação entre os elementos da natureza, nós estamos denominando aí essas paisagens como paisagem natural, né? Então, todos esses elementos que fazem parte, né, da natureza, eles podem ser considerados paisagens naturais, né? E essas paisagens, lugares e paisagens também, eu quero deixar bem aqui para vocês, que todos os elementos, né, quando eles se tornam visíveis em um momento e lugar, não esqueçam que eles formam as paisagens. E essas paisagens, elas dependem muito, né, de alguns elementos para que elas possam sobreviver. Então, o solo é importante para esse tipo de plantio, o clima, são elementos que vão fazer com que essas paisagens elas possam ter a sua sobrevivência. E nós observamos que cada paisagem elas têm suas diferenças, né? E aí eu volto mais uma vez a focar a questão do clima, da vegetação e do relevo. São elementos que contribuem para que essas paisagens elas possam, né, ser consideradas paisagens naturais. Nós observamos na geografia, analisando essa questão de lugares e paisagens também, as diferentes características desses elementos, né? Eles estão à disposição nos lugares que podem resultar em variadas paisagens. Então, você pode observar que a geografia, né, tem toda essa responsabilidade de fazer esse estudo, né, sobre a formação do relevo, as formas do clima, os diferentes tipos de clima e assim por diante, a área, né, de uma determinada localidade. Então, nós vamos sempre encontrar não só essas paisagens que podem ser chamadas de paisagem natural, tudo que faz parte da natureza, mas também nós iremos encontrar também as paisagens culturais, né? Que, por exemplo, em lugares que áreas agrícolas, casas, edifícios, avenidas, escolas e praças, eles são denominados paisagens culturais, né? Então, todas as cidades, elas têm essas paisagens, seja ela natural ou seja ela cultural, né? Aqui na nossa cidade, nós temos praças, nós temos avenidas, nós temos escolas, né? Nós temos edifícios, nós temos as casas aí que são residências. Então, esses elementos aí, eles são predominantes das paisagens culturais. Então, não esqueçam a diferença de paisagem cultural e paisagem natural. A natural, nós podemos citar vulcões, as montanhas, né, os rios, mares, o solo, os diferentes tipos de vegetação. Aí são considerados o quê? Paisagem natural. Então, tudo que faz parte da natureza é considerado paisagem natural. E atualmente são raras as paisagens, né, que não tiveram ação direta ou indireta dos seres humanos, ou seja, a transformação. Então, nas cidades, né, nós observamos que
a paisagem natural, ela foi bastante modificada, porque o homem necessitou para a construção, né, de casas, de ruas, avenidas, praças, né? Mas nós ainda observamos que na cidade também ainda existe uma quantidade dessas plantas, porque nós não podemos ficar sem essas árvores, porque vai dificultar a nossa respiração, né? Então, o homem constrói, mas ele tem que ter a consciência que ele tem que dar continuidade a essas plantas, né, para que a gente possa ter uma boa oxigenação, e é importante para a nossa respiração. Então, a diferença entre paisagem natural e paisagem cultural é o que a professora Maria José acabou de falar para vocês, né? Então, esse nosso assunto de geografia, ele é um assunto, né, bem conhecido, né, no nosso dia a dia, né? Nós estamos falando sobre essa questão da superfície terrestre, né, como ela é composta, e esses tipos de paisagens que contribuem, né, para essa diversidade. E nós temos as atividades que têm que ser feitas, né? Vocês vão responder as páginas 328, temos a 332 e 333 e vai até a 335. Né? Nós iremos fazer essas atividades na nossa aula. Teremos a live e aí a professora Maria José vai fazer com vocês aí, que vai dar tempo para a gente fazer. Fiquem em casa, se cuidem e um grande abraço para todos.